Você já se perguntou por que Satanás, o maior adversário de Deus, lutaria pelo corpo de Moisés após sua morte? Hoje, vamos desvendar um dos mistérios mais intrigantes da Bíblia. Prepare-se para mergulhar em uma história de fé, batalha espiritual e lições profundas que podem transformar sua compreensão da luta entre o bem e o mal. Neste vídeo, você descobrirá os motivos ocultos por trás dessa disputa celestial e como essa batalha simbólica reflete nas nossas vidas diárias. Se gostou de começar a explorar este tema conosco, não esqueça de deixar seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Moisés nasceu em um tempo de grande opressão para os hebreus no Egito. Os israelitas, escravizados pelos egípcios, aumentavam em número e força, o que preocupava o faraó. Como resultado, ele ordenou que todos os meninos hebreus recém-nascidos fossem mortos. A mãe de Moisés, para salvar seu filho, colocou-o em um cesto e o lançou no rio Nilo, onde foi encontrado pela filha do faraó e criado na corte real como um príncipe egípcio. Depois de matar um egípcio que estava maltratando um hebreu, Moisés fugiu para o deserto de Midian. Lá, ele se casou com Zípora, filha de Jetro, e trabalhou como pastor. Foi nesse período que Moisés teve um encontro transformador com Deus, na sarça ardente, onde recebeu sua missão divina de libertar os israelitas da escravidão no Egito. Moisés voltou ao Egito e, com o poder de Deus, confrontou o faraó com 10 pragas devastadoras, até que ele finalmente deixou os israelitas irem. Moisés liderou a travessia milagrosa do Mar Vermelho e guiou o povo através do deserto rumo à Terra Prometida. No Monte Sinai, ele recebeu os 10 mandamentos e estabeleceu a lei de Deus, que moldaria a identidade e a fé dos israelitas. Apesar de sua liderança exemplar, Moisés teve seus momentos de fraqueza. No incidente das águas de Meribá, ele desobedeceu a Deus ao golpear a rocha, em vez de falar com ela para obter água para o povo. Por causa dessa desobediência, Deus proibiu Moisés de entrar na Terra Prometida. Moisés morreu no Monte Nebo aos 120 anos, ainda vigoroso e com sua visão intacta. Deus mesmo cuidou de seu sepultamento e a localização de seu túmulo permaneceu desconhecida. Deuteronômio 34, 5, 6 relata: Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. Porém, ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Este enterro sem monumento e o mistério em torno do local de seu sepultamento são elementos que enriquecem a narrativa e levantam questões sobre a importância espiritual de Moisés e a razão pela qual seu corpo foi objeto de disputa. A disputa pelo corpo de Moisés é mencionada na Epístola de Judas, um dos livros do Novo Testamento. Judas 1:9 relata: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: O Senhor te repreenda. Moisés era altamente reverenciado pelos israelitas. Satanás poderia querer usar o corpo de Moisés para promover a idolatria, desviando o foco do povo da adoração a Deus para a veneração de Moisés. Transformar o corpo de Moisés em um objeto de culto poderia desviar os israelitas e enfraquecer sua fé, promovendo a idolatria e a desobediência às leis divinas. Satanás poderia desejar desonrar o corpo de Moisés para desacreditar seu legado e, por extensão, o próprio Deus. Profanar algo sagrado seria uma vitória simbólica para Satanás, desonrando um servo fiel de Deus. Moisés representava a lei e a aliança de Deus com Israel. Profanar seu corpo seria um ataque direto à santidade e ao propósito divino, tentando minar a autoridade da lei que Moisés trouxe ao povo.
A batalha pelo corpo de Moisés pode ser vista como parte da grande luta cósmica entre o bem e o mal. Moisés era um jogador-chave no plano de Deus, e sua vida e morte tinham um significado profundo no contexto dessa batalha. Satanás, como adversário de Deus, sempre buscou maneiras de frustrar seus planos. A disputa pelo corpo de Moisés pode ter sido uma tentativa de impedir o testemunho da ressurreição e da transfiguração, elementos essenciais na narrativa bíblica. A aparição de Moisés ao lado de Elias e Jesus durante a transfiguração, Mateus 17:3, sugere que ele foi elevado ao céu. Satanás poderia querer impedir essa honra para obstruir o testemunho do poder de Deus sobre a morte. Reivindicar o corpo de Moisés poderia ser uma tentativa de Satanás de afirmar autoridade ou vitória sobre a lei, algo que Moisés personificava. Satanás poderia estar tentando usar o corpo de Moisés para desacreditar a aliança de Deus com Israel. Moisés era um símbolo da lei e do pacto que Deus fez com seu povo. Atacar Moisés seria um ataque direto à estrutura espiritual e moral que sustentava a fé dos israelitas. Se Satanás conseguisse corromper ou desonrar o corpo de Moisés, poderia minar a confiança do povo na aliança e nas promessas de Deus. A morte de Moisés é envolta em mistério, com Deus pessoalmente cuidando de seu sepultamento. Isso sugere uma importância especial na preservação do corpo de Moisés contra qualquer tentativa de profanação. O cuidado divino no sepultamento de Moisés e a ocultação de seu túmulo podem indicar a necessidade de proteger seu corpo de qualquer uso indevido por Satanás. O poder da autoridade divina. A resposta do arcanjo Miguel é fascinante. Ele não recorre a maldições ou discussões mesquinhas, mas diz: "O Senhor te repreenda." Essa resposta destaca a autoridade suprema de Deus e a humildade de Miguel em reconhecer que o julgamento final pertence a Deus. Miguel defendeu o corpo de Moisés com base na autoridade de Deus, não em sua própria força. Este ato de humildade e submissão à vontade divina é uma lição poderosa sobre a importância de confiar em Deus e reconhecer que a verdadeira autoridade e poder vem de Deus, não de nossas próprias capacidades. A resposta de Miguel nos lembra que Deus é a autoridade final. Em nossas próprias batalhas espirituais, devemos lembrar que o poder pertence a Deus e que devemos confiar em sua justiça e sabedoria. Esta história nos ensina a confiar na soberania de Deus em todas as situações, mesmo nas mais desafiadoras. Esta história sublinha a realidade das batalhas espirituais que ocorrem além da nossa percepção. Ela nos incentiva a estar vigilantes e firmes na fé, reconhecendo que estamos em uma luta contínua contra as forças do mal. A disputa pelo corpo de Moisés é um lembrete de que estamos constantemente envolvidos em uma batalha espiritual que exige nossa atenção e preparo. Moisés é um exemplo de fé, perseverança e liderança. Mesmo com suas falhas, ele foi um servo fiel de Deus. Sua história nos encoraja a confiar em Deus e seguir seus planos, sabendo que Ele tem um propósito para cada um de nós. O legado de Moisés é um testemunho da importância de obedecer a Deus e confiar em sua liderança em nossas vidas. A humildade de Miguel, ao lidar com Satanás, nos ensina a importância de reconhecer nossa dependência de Deus. Em momentos de conflito, devemos lembrar que a vitória vem de Deus, não de nossa própria força. A postura de Miguel nos mostra que a verdadeira força está em confiar em Deus e em sua autoridade suprema. A disputa pelo corpo de Moisés é um mistério envolvente que nos leva a refletir sobre a profundidade das batalhas espirituais e a soberania de Deus. Satanás pode tentar desviar e profanar, mas a autoridade de Deus sempre prevalece. Que possamos aprender com a fé e a liderança de Moisés e lembrar que, como ele, estamos nas mãos de Deus, confiando em sua justiça
e proteção. Oração final. Pai Celestial, agradecemos pela vida e exemplo de Moisés, por seu legado de fé e obediência. Ajuda-nos a permanecer firmes contra as tentações e ataques do inimigo. Que possamos confiar em Tua autoridade e seguir Teus planos com humildade e perseverança. Em nome de Jesus, oramos. Amém.